Nós hoje temos dois textos para lermos aqui. O primeiro está em Mateus, capítulo 28, os dois versos 19 e verso 20. Diz assim a palavra: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos tempos, até o fim dos tempos. Agora o texto de João, capítulo 14, versos de 19 a 23, diz assim: mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Judas, não o Iscariotes, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Até aí, amados. O conteúdo do sermão do domingo passado foi usado na nossa reunião de homens na terça-feira que passou. E o fato é que, ao revisitarmos e expandirmos o tema do sermão, com aplicações e participação dos irmãos, o interesse demonstrado acabou destacando algumas questões. Mas não foi só na reunião dos homens que houve esse despertamento para a realidade apresentada no sermão do domingo passado. Outras pessoas foram despertadas também com o tema que foi trazido domingo passado. E as perguntas demonstradas a partir desse despertamento, apontam para as seguintes questões, que eu gostaria então, percebendo que foi o interesse, eu fico muito feliz com isso, que a palavra de Deus impacte o coração dos irmãos, e vendo que tudo aquilo que foi trazido na semana passada despertou um interesse para aquilo que estava sendo desafiado, por assim dizer. Eu gostaria então de rever ou aprofundar, ou como nós fizemos um pouco na reunião de terça-feira, responder a essas questões que foram trazidas pelo despertamento dos irmãos diante do que foi apresentado aqui no domingo passado. E as perguntas demonstraram interesse nas seguintes questões. Em termos práticos, o que isso significa no meu dia a dia? Para os irmãos que não estavam aqui, eu vou explicar já. E como eu posso ter, de fato, essa experiência da presença de Deus em minha realidade. Tá? E os irmãos que não estavam aqui na semana passada, nós apresentamos, a partir do evento histórico registrado em João, o primeiro capítulo, onde os dois primeiros discípulos de Jesus Cristo seguem quando escutam de João Batista que ali estava passando o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E eles seguiram Jesus e foram
E Jesus, quando se virou, perguntou por que eles estavam seguindo. Eles falaram: Senhor, onde o Senhor mora? E eu trouxe esse texto para mostrar o quanto eles quiseram ter certeza de qual era o endereço fixo de Jesus. Eles queriam ter certeza de que eles não perderiam mais de vista. E nós trabalhamos o sermão em torno disso. O que isso significaria para nós de termos uma comunhão com Jesus perene, constante. Esse foi o desafio. E não foi somente em cima desse texto que nós trabalhamos, mas em linhas gerais esse é o ponto. Nós trouxemos também, usando o texto de Apocalipse 3, que é possível se desenvolver um cristianismo morno, que Jesus fala na carta aos Laodicenses, que eles não eram nem frios e nem quentes, eram mornos. Isso para ele era repugnante para o Senhor, ele estava a ponto de vomitá-los, porque não eram nem frios e nem quentes, eram mornos. Então nós com isso trouxemos o perigo que existe em nós desenvolvermos uma espiritualidade, se a gente pode chamar assim, morna, indiferente, fria. E a gente deixou bem claro que isso para Deus é repugnante, ok, amados? Então, queridos, olhando para as perguntas que demonstraram interesse, né, volto a dizer, eu fico muito feliz com isso, né? Embora tenhamos aplicado isso no coração, mas ficou isso no coração de alguns. E diante de tudo que foi apresentado, em termos práticos, o que isso significa no meu dia a dia, né? Ou então, como eu posso ter de fato a experiência da presença de Deus? Como eu posso ter de fato a experiência da presença de Deus? E eu acredito que um ponto colocado no sermão do domingo passado tenha despertado a atenção para o aprofundamento dessa questão. Que ponto foi esse? Aliás, não foi um ponto, foi uma frase, foi uma expressão. Quando eu disse que é possível manter vida devocional sem comunhão com o Senhor. Ok, amados? E isso, acredito que levanta, sim, algumas questões. Porque o que a gente estava aqui denunciando é que nós podemos ficar com a prática religiosa sem a sua essência. O cristianismo não é a única religião que pratica a oração. Nós temos outras religiões que praticam orações, mas a palavra de Deus diz que ninguém vem ao Pai se não for por Jesus. Então, qualquer oração que não for através de Jesus Cristo é uma oração espúria, ok, amados? Então, não é o fato de nós praticarmos orações que vai nos garantir que nós estamos tendo, de fato, uma vida devocional. Exige-se, pede-se, espera de algo mais profundo, né? Jesus conversando com uma mulher que ela tinha curiosidade, a forma correta de se servir e adorar a Deus, ele falou que o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade, ou seja, de forma genuína. Então, volto a dizer, não é o cristianismo a única religião que pratica a oração. Então, em cima disso, nós colocamos na semana passada que é possível até mesmo ter uma vida devocional sem comunhão real com o Senhor. E eu também fico feliz com isso, porque desperta o interesse para que a gente não se torne puramente religioso, ou então religiosos, mas vazios da essência do que é realmente o cristianismo, ok, amados? Então, olhando para tudo isso, é que eu trago aqui essa aplicação, olhando para, porque isso tudo aqui foi colocado no final do sermão, ok? E para que a gente olhe com um pouco mais de atenção e seja beneficiado com a palavra de Deus. Bem, queridos, olhando então para essas perguntas, como que em termos práticos, o que isso significa para a minha vida no meu dia a dia, ou como eu posso ter de fato a experiência da presença de Deus
na minha realidade, porque eu não quero jamais dizer eu mantenho vida devocional, contudo sem ter de fato na minha vida devocional a comunhão real com Deus. Então, amados, olhando para tudo isso, quando as Escrituras falam da realidade que se abriu para que o ser humano, na sua condição existencial, ele possa desfrutar de novo da verdadeira comunhão com o seu Criador, elas estão, na verdade, falando da mais maravilhosa realidade que se pode experimentar nesta vida debaixo do sol. Quando a Bíblia Sagrada, a Escritura Sagrada está dizendo que foi aberta uma realidade para que o ser humano consiga ter de novo comunhão com o seu Criador, ela está falando da mais maravilhosa realidade que nós podemos experimentar nesta vida já, debaixo do sol. Pois bem, amados, a mensagem da Escritura Sagrada deixa muito claro que o ser humano e tudo o que envolve a sua existência é fruto da criação divina, como o Sérgio estava colocando aqui na hora da liturgia. Nós fomos feitos com um propósito, para a adoração de Deus, porque nós somos feitos, e somos feitos com um propósito. Então, a Bíblia deixa muito claro que o ser humano e tudo o que envolve a sua vida é fruto da criação divina. Isaías 45, verso 12 diz assim: eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Ou seja, tudo o que envolve a vida do homem e tudo que está circunscrito, aquilo que envolve a existência do homem é fruto da criação de Deus. A Bíblia deixa isso muito claro. Mas a Bíblia também desperta o ser humano para a gravidade atual que envolve a sua existência nesse mundo. Romanos 5, 12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e o pecado pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Eu estou dizendo que assim como a Bíblia diz que tudo que envolve a nossa existência é fruto da criação divina, a Bíblia também abre os nossos olhos, nos desperta para a gravidade atual que envolve o nosso existir nesse mundo. Permitam-me repetir o que Paulo diz em Romanos, capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. O que a Bíblia está dizendo, amados? Que antes da queda, a morte não fazia parte da realidade do ser humano, não fazia parte da realidade humana, ok, amados? E o fato é que o pecado separou o ser humano de seu Deus. O pecado, ele separou o ser humano da comunhão com o seu Deus e, por consequência, separou o ser humano da sua vida original, ok? Então, essa é a mensagem da Escritura Sagrada. Nós somos feitos por Deus, por um Criador todo-poderoso, perfeito, sábio, generoso, misericordioso e bom. Mas a Bíblia também, e isso é maravilhoso nós sabermos, né, que Deus criou todas as coisas, porque nós encontramos nessa verdade o propósito da vida, o significado da vida. As coisas foram feitas com um propósito. Nós fomos feitos com um propósito. Mas também a Bíblia não fica aí, porque ela abre os nossos olhos para a gravidade atual que envolve a existência do ser humano no mundo. Ok, amados? Então, usei esse texto de Paulo porque ele fala daquilo que é mais gritante, né? Antes da queda, a morte não fazia parte da existência humana. E uma vez que ele se desligou da comunhão com Deus, ele se desliga então dessa vida para a qual
ele fora feito. Pois bem, amados, por isso, a condição existencial do ser humano hoje, segundo as Escrituras, então, ela é marcada pela mais grave desventura, a não ser que ele retorne à sua condição existencial. Que, amados? Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem da Escritura Sagrada. E a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente empresta à verdade das Escrituras somente princípios morais, princípios espirituais, muito mais numa era marcada pelo hedonismo. Às vezes a proclamação do Evangelho se afeiçoa a apresentar uma mensagem que vai trazer este conforto ou aquele conforto espiritual, moral, seja como for. Mas o que a Bíblia anuncia, amados, que embora tenhamos sido criados por um Deus todo-poderoso, maravilhoso, que criou todas as coisas com um propósito, ela anuncia que a nossa condição atual é profundamente grave por conta desse rompimento, dessa comunhão. Então, o que o Evangelho, no final das contas, em primeiro lugar, ele vai dizer, é que a condição existencial do ser humano hoje, nós estamos falando de assim que ele saiu da criação das mãos de Deus. Hoje, a condição existencial do ser humano, segundo as Escrituras, é marcada pela mais grave desventura, a não ser que ele retorne à sua condição original. Que condição é essa? A sua comunhão com Deus. Ok, amados? Do contrário, a condição humana, ela vai seguir a maior das desventuras. O Evangelho, amados, não deixa outra opção para que o ser humano seja feliz, realizado, embora a cultura de hoje venda muita realização e venda muita esperança para o ser humano. Contudo, amados, segundo as Escrituras, se o homem não retornar à sua condição original de comunhão com Deus, ele vai seguir na mais grave das desventuras. Jesus falando lá no capítulo 3 de João, no verso 17, ele diz assim: Deus enviou seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele. Aí ele diz no verso 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus, que foi enviado para salvar o mundo. Vejam o que Jesus está dizendo. Eu disse que a não ser que o ser humano volte à sua condição original, ele segue o seu rumo, sua vida, na mais terrível das desventuras. Quem nele crê, no Filho de Deus, não é condenado. Agora vejam o que ele diz a seguir, mas quem não crê já está condenado. A vida natural, sem Cristo, é uma vida de condenação. Então, amados, a grande mensagem do Evangelho é que é possível ao ser humano ter um destino diferente da sua condenação atual, ok? Essa é a grande mensagem do Evangelho. E eu volto a me questionar e perguntar assim, como que a gente apresenta às vezes um Evangelho muito ralo, par a par com outras opções para o ser humano. Porque para resolver as coisas aqui no mundo, as coisas temporais, o próprio Deus disponibilizou muitas ciências e muitas coisas. O Evangelho não veio fazer isso, amados, competir com outras possibilidades de ter uma vida aqui, boa, realizada, seja como for, do ponto de vista humano. Não, o Evangelho fala de algo muito superior e muito necessário e muito urgente, amados. A grande mensagem do Evangelho é que é possível ao ser humano ter um destino diferente da sua atual condenação. Para isso é preciso que ele se volte à sua condição originária. Isso só é possível através de Jesus Cristo. Fica claro nesse texto de Jesus em João 3,18. Quem crê nele não é condenado,
mas quem não crê já está condenado. Então esse texto deixa claro também que é absolutamente impossível ter salvação fora de Jesus Cristo. Ok, amados? Esse é o Evangelho. A glória da mensagem cristã, amados, e aqui eu entro no tema que a gente está colocando, a glória da mensagem cristã é que Deus alcançou o seu propósito ao resgatar o ser humano da sua mais terrível desventura para a condição mais bem-aventurada. Essa é a mensagem do Evangelho. Deus, em toda a sua obra de redenção, Ele alcançou seu propósito ao resgatar este ser humano da sua mais desventurada situação para a mais bem-aventurada condição, que é a comunhão com Ele, que foi de fato o que agravou a existência humana. Esse é o Evangelho, amados. Queridos, nós precisamos conhecer toda a obra realizada por Deus em Cristo e entender que Ele visava justamente a restauração da bendita comunhão do ser humano com Deus. Nós precisamos ler o Evangelho, ou, de um modo geral, a Escritura Sagrada, conhecer essa obra e entender que Ele, Deus, em Cristo, visava exatamente isso: restaurar a bendita comunhão do ser humano com Ele. Ok, amados? Todo esse edifício deslumbrante da revelação divina, que nós conhecemos a partir da palavra de Deus, onde encontramos os atos poderosos e sua contundente vitória, a vitória de Deus, todo esse edifício deslumbrante, todos registrados na Escritura Sagrada para o nosso conhecimento, tudo isso tem como objetivo a restauração da pessoal e profunda comunhão do ser humano com o seu Criador. Ok, queridos? E é por isso que eu trouxe esse texto de João. Porque quando Jesus está indo para a cruz, quando Ele está a um passo de concretizar sua obra, realizar sua obra na cruz, ter sua contundente vitória sobre o pecado, sobre as trevas, a vitória no resgate do ser humano, olha onde Ele vai parar. Lá no capítulo 14, que é um capítulo importantíssimo por conta da situação do coração dos discípulos, apreensivos com tudo que Jesus estava anunciando para eles. Olha, está chegando, a cruz estava ali. E olha, Jesus consolando o coração deles, olha onde Jesus vai parar. Permitam-me ler de novo no capítulo 14 de João, versos de 19 a 23. Jesus diz assim: mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, vocês saberão que eu estou em meu Pai, e que vocês estão em mim, e que eu estou em vocês. Ele está consolando o coração dos seus discípulos aqui, amados. E ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Judas, não os Iscariotes, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Ou seja, até aqui todos te veem, as tuas obras são percebidas por todas, o Senhor manifesta o teu poder a todos. Por que razão então o Senhor vai se manifestar só a nós? E Jesus responde da seguinte forma: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele
morada. Veja onde Jesus vai parar. Numa comunhão explicada de uma forma que às vezes é inquietante. O que é isso que Jesus está dizendo? Eu não vou me manifestar a vocês, o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Porque eu vivo, vocês viverão. Isso traz um estranhamento. Como assim? A forma do Senhor se manifestar é testemunhada por todos. O que vai ter diferente? E, para mim, quando Jesus dá essa resposta que mostra que eles conhecerão, Jesus se manifestará a eles de um modo que o mundo não conhece, ele está dizendo da vitória que ele tem na cruz, alcançando essa bênção maravilhosa para os seus discípulos. Permitam-me repetir: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Eu vou explicar um pouco mais esse verso. E o fato é que isso deve ser proclamado em todas as nações do mundo. Terminando o Evangelho, Mateus cita palavras do Senhor Jesus. Mateus 28, 19 e 20. Jesus disse: portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E ele conclui: e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Não mais como ele estava, mas de um modo muito mais profundo. Pois bem, amados, quais são as implicações dessa obra realizada por Deus em Cristo, na qual ele restaurou a possibilidade de comunhão com ele? Quais as implicações disso? Porque a obra de Cristo, se alguém pedir para você, resume a intenção e o resultado do Evangelho na vida do ser humano, você pode dizer com segurança: Deus em Cristo restaurou de novo a possibilidade da minha comunhão real com o Criador. Pronto. Tenha certeza que você vai estar dando uma resposta corretíssima, fundamentada pelas páginas da Bíblia, entre Gênesis e Apocalipse. Agora, se ele realizou essa obra no mundo, com essa contundente vitória, quais as implicações dessa obra realizada por Deus, na qual ele restaurou a possibilidade de comunhão da criatura com o Criador? Em primeiro lugar, amados, o cristianismo, ele desafia o mundo com a mensagem da única oferta de livramento para a condição humana. Que condição é essa? A humanidade sem Cristo está destinada à ira. E o cristianismo desafia o mundo apresentando a oferta do único livramento possível para a humanidade dessa condição, que é para o retorno da comunhão com Deus. Esse é o desafio que o cristianismo faz ao mundo. Mas o cristianismo desafia também o próprio cristão a viver a sua vida na transcendência da comunhão conquistada por Cristo Jesus. Veja o que eu estou dizendo. Se o cristianismo desafia o mundo como a única mensagem de livramento para a sua condição existencial, que é de condenação, ao mesmo tempo, o cristianismo, ele desafia o próprio cristão a viver a sua vida na esfera da transcendência da comunhão conquistada por Cristo Jesus. Isso tem muito a ver com o que nós trouxemos na semana passada e que nós estamos retornando aqui hoje. Esse é o desafio do cristianismo para nós, amados. Somos o tempo todo desafiados por isso, a vivermos as nossas vidas
como todos os seres humanos vivem suas vidas, trabalhando, criando família, criando filho. Mas vivemos a nossa vida na esfera da transcendência da comunhão, ou da realidade da comunhão conquistada por Cristo Jesus. E essa comunhão, reconquistada por Deus, melhor dizendo assim, Deus nos criou o ser humano em comunhão com Ele, verdadeira, genuína, mas essa comunhão foi perdida por conta do pecado. Deus em Cristo reconquista essa comunhão, e essa comunhão reconquistada por Deus na obra de Cristo é experimentada na realidade da vida de oração de um modo singular. Tá, amados? Aí a gente está chegando no ponto. Diante de possíveis questões, mas como que em termos gerais isso pode fazer parte da minha vida? Como que eu posso experimentar isso? Essa comunhão reconquistada por Deus em Cristo é experimentada na realidade da vida de oração de um modo singular. Vamos lá, vamos devagar. A comunhão vivencial, experiencial com Deus é a maior prova da glória conquistada pelo Salvador. E, amados, a maior prova pessoal que você pode ter é o fato da sua comunhão ter sido restaurada com Deus. Eu disse que isso é vivido de um modo singular na vida de oração, mas claro que não só isso, mas na oração a gente experimenta, primeiro que a gente testemunha o que a gente acredita. Porque quando você está orando, você não está testemunhando ao mundo que você ora às paredes. A oração cristã é um testemunho de que você está orando ao Deus que é Espírito e verdadeiro. E que em Cristo a sua comunhão com Ele foi restaurada. Então a comunhão vivencial, experiencial com Deus é a maior prova da glória conquistada pelo Salvador. Que glória é essa? A minha volta, ou a volta da minha comunhão com Deus. Queridos, isso não é um conjunto de teorias vazias ou doutrinas vazias. É um conhecimento de uma vida que experimentamos em Deus. É o conhecimento de verdades, aí sim, doutrinas. Mas doutrinas cuja verdade experimentamos na nossa comunhão com Deus. Na nossa vida de um modo geral e em particular na nossa vida de oração. Pois bem, amados, Mateus 28, 20, o Senhor disse: eis que estou com vocês até o fim dos tempos. E eu falei aqui na semana passada que aquela comunhão que os discípulos tiveram com Jesus, ou a comunhão que os discípulos tiveram com Jesus, quando ele estava aqui, não era um privilégio somente dos irmãos, dos cristãos do primeiro século. Porque o que a Bíblia está dizendo, na verdade, é que hoje Cristo está conosco de um modo muito mais aprofundado, de um modo muito mais impactante, transcendente, glorioso. E é o que ele diz em João 14, 23. Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Pois bem, amados, onde que eu quero chegar com isso? A vida de oração, na realidade, é uma vida de diálogo com Deus, conversas com Deus, interação com Deus. Qual é a natureza dessa oração? Qual é a natureza dessa verdade? Porque, supondo aqui alguém que não tenha fé cristã vai dizer: mas isso é uma presunção sem tamanho. Do que vocês estão falando? Sempre que eu vejo alguém orando, eu só vejo alguém no lugar, ou em silêncio, de olhos fechados ou não, e falando. E como eu disse aqui, outras religiões têm essa prática. Então isso parece uma presunção.
E vejam bem, amados, nós não temos medo dessa acusação, porque existe uma parte da natureza da oração que é exatamente isso. Alguém vai te ver num lugar ou em congregação, de olhos fechados ou não, falando, mas não se dirige ao outro. A quem? Essa é uma parte da natureza da oração. Jesus mesmo falou: quando vocês orarem, entrem no quarto, fechem a porta e orem ao Pai que está onde? Diante de vocês. Ele diz: está em secreto. Nem você, nem quem te observa orando vê. Mas o Pai que está em secreto te ouvirá. Essa é uma parte da natureza da oração. A outra parte da natureza da oração está aqui no que Jesus está falando. Se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Ok, amados? E aí eu quero, considerando aqui o mistério e a transcendência que envolvem essa comunhão da qual Jesus está falando, mesmo considerando esse mistério, essa transcendência, eu gostaria de tecer alguns comentários para aplicação em nossas práticas vivenciais, ok, amados? Vejam bem, por favor, preste atenção. Jesus diz, no verso 23 do capítulo 14 de João: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Este precioso versículo, ele está dizendo que através do Espírito Santo, o Pai e o Filho virão para aquele que ama o Senhor e farão o seu lar com ele. Eu disse que tem uma transcendência, um mistério e uma glória. A gente não pode olhar isso de um modo duramente literal para dar conta disso. A gente tem que ver a que o Senhor está se referindo. É essa realidade que nos importa. Ok, amados? Pois bem, me permitam aqui, por favor, uma breve exegese desse texto, tá? E o meu Pai o amará, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Em linhas gerais, ele está dizendo: quem me ama, o meu Pai o amará. Quem me ama, não sentimentalmente, mas de fato, de verdade. Como? Vivendo a vida como ele ordenou que vivêssemos, guardando os seus mandamentos. E ele está dizendo: meu Pai o amará e viremos para ele. Um pouco de exegese aqui. Esse para, viremos para ficar face a face com ele. Mas não é só isso. Ele diz: o meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada, segundo a tradução ou a versão das Bíblias que nós temos, ok, amados? Preste atenção para não perderem o fio da meada, por favor. Eu estou interessado, amados, talvez os 10 últimos sermões aqui nessa igreja tem como objetivo a solidez e o bem-estar da igreja de Cristo, ok? Solidez é o que está firme, sólido é o que está firme. Quando eu me refiro ao bem-estar, é a vivência de tudo o que é maravilhoso e agradável por conta da nossa comunhão com Deus. Os irmãos me perdoem se eu às vezes insisto em trazer algumas coisas, fazendo exegese, às vezes que algumas pessoas torcem o nariz, valorizando a doutrina. Eu sei que eu estou diante de desafios muito interessantes. Alguns pastores, às vezes,
não abrindo mão da profundidade da Bíblia e falando de coisas, repetindo, não saindo dali, não fazendo culto ao modo do gosto da época, já foram acusados do seguinte: vocês estão falando aquilo que a igreja não quer ouvir. Ou estão falando algo que é elevado e profundo demais. Será que as pessoas estão interessadas nisso? Aqueles a quem eu conheço de perto, eu tenho tranquilidade e alegria para dizer sim, estão. É isso que eles querem. A verdade essencial, profunda, não rala. Então, amados, eu conto muito com a atenção de vocês, sabe? Mas atenção do coração. Porque nós poderíamos estar aqui nesse culto, fazendo experiências sentimentais e emocionais, para sairmos daqui dizendo: oh, fiz uma catarse. Viver a vida. Ao modo como opera às vezes, pessoas quando estão muito angustiadas e deprimidas, pegam a carteira e vão para o shopping e compram tudo que vem pela frente. Tudo que vem pela frente. E dizem assim: satisfação. Essa semana passada, eu li uma coisa que me deixou assim impressionado. Meu Deus, onde está o adoecimento humano? Parece que tem um site aí, porque já é provado psicologicamente, que existe um acesso à dopamina com o uso da internet, das redes sociais. E a psicologia, a psiquiatria, a medicina estão preocupados com esse tipo de vício, porque é fato que tem um retorno imediato. Quando você entra na comunidade, só que isso vai ganhando, em princípio não há nada de errado, nós somos criados com esses hormônios e para eles serem disparados quando temos experiência de alguma coisa. Mas o que preocupa, claro, a gente sabe o que é, são os vícios. Nós somos criados para experimentarmos a dopamina na vida como um todo. E quando a experiência da dopamina torna-se apenas num lugar, isso é preocupante. Ou em substâncias psicoativas, ou uso de eletrônicos e tudo mais. E, curioso, isso aqui é um parêntese enorme que eu estou abrindo, amados. Essa semana eu vi algo parecido como um site onde você sai comprando. Só que você não está comprando. Você compra e ele não vai entregar, você não vai pagar. É só para você ter aquela experiência. Eu não vejo muita novidade nisso não, porque uma vez uma pessoa me contou que enchia o carrinho e no final das contas deixava lá. Né? Para ter essa sensação, estou comprando. Por que eu abri esse parênteses aqui, amados? Porque o ser humano encontra no mundo outras coisas para lhe saciar momentaneamente. Porque o efeito passa. Agora, o que o cristianismo nos oferece, amados, não é para momentos. Nós devemos estar preocupados não com um culto que me dê sensações por momentos, mas me dê certezas quanto a esta vida e a vida por vir. Ok, amados? Então é por isso, queridos, que eu não consigo servir a Deus se não for dessa forma, cavando na Escritura Sagrada e procurando o que ela diz sobre nós, que somos seres humanos como os demais, vivendo a nossa vida, crescendo, amadurecendo, envelhecendo, criando filhos, trabalhando, tendo êxito ou não. Mas o que as Escrituras Sagradas dizem a respeito de nós, e muita coisa que vivemos para fora do reino de Deus, não significa dizer que não pertence a Deus. Ou melhor, para fora da igreja,
mas pertence a Deus. Então não podemos dizer que tudo está no reino de Deus. Porque se está se referindo, José, às alegrias do mundo, legítimas, claro. Então, amados, para que a gente vai ser igreja? Para competir com serviços que o Plaza Shopping, por exemplo, pode nos dar. Ou que um bom filme, uma boa partida de futebol, não é verdade? Para quem joga e quem assiste. E outras coisas, amados. Isso é diminuir muito o Evangelho. Porque a mensagem do Evangelho é para esta vida que nós estamos vivendo e para a eterna, o que nenhuma outra oferece. Ok, queridos? Então, por que tudo isso? Por que esse parêntese enorme? Eu gostaria muito que vocês prestassem a atenção com o coração, sabe? E ver qual a relevância disso, qual a importância disso para a nossa vida. Eu estou dizendo aqui que é muito proveitoso nós fazermos um estudo aprofundado de algumas questões especiais que a Bíblia Sagrada fala a respeito de nós. E o que Jesus está dizendo é que a nossa comunhão com Ele, a nossa fé nele, o nosso amor por Sua palavra, nosso respeito, nosso temor a Ele, faz com que nós sejamos amados por Ele e pelo Pai. E Ele diz então, por isso nós viremos a Ele, esse que me ama, guarda os meus mandamentos. E Ele diz algo surpreendente, e faremos nele morada. A gente tem que ter curiosidade para dizer o que significa isso na prática, na realidade. A gente não pode fazer vista grossa, amado, porque senão a gente vai jogando para baixo do tapete questões que precisam ser resolvidas. Ok, amados? Então, o que Jesus está querendo dizer com isso? Que isso vai desembocar na nossa prática de vida devocional, quando estamos em oração com Ele. O meu Pai o amará e viremos para Ele. Que é a tradução do grego pros. Viremos para Ele, ou seja, viremos para estar face a face com Ele. Mas Ele continua, e faremos nele morada. Aqui tem outro termo grego, pará. Viremos para Ele prós, e faremos nele morada, pará. O que significa isso? Um estudo aprofundado vai mostrar que ele está dizendo que faremos com ele a nossa morada. Tá, amados? Eu aqui comungo de um grande teólogo chamado William Hendrickson. A gente não pode ficar no meio do caminho, amados. Porque se eu levo isso literalmente a sério, o Senhor mora em mim, então. Para uma criança, a gente pode dizer assim, olha, o Senhor mora, papai mora onde? Papai mora no coração. Tem um amor, um afeto. Mas Deus diz que Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Porque Ele não está circunscrito a lugar algum. Então tem mais a dizer aqui, amados. Porque a gente diz que Deus está no templo, sua presença. Mas Ele diz que Ele não está circunscrito a esse. Ele é mais que isso. Ele manifesta a sua presença ali. Então quando Ele diz que virá e fará morada naquele que o ama e guarda as suas palavras, o que Ele está dizendo? Tem algo a mais que eu preciso compreender. O que Ele está dizendo pode ser melhor entendido quando a gente leva esses termos gregos a sério, olhando as suas possibilidades. Não é só nele que esse termo permite interpretarmos, mas também faremos com ele a nossa morada. Essa presença é muito real. A operação dessa presença pode ser sentida. Vejam bem, amados, ela pode não ser definida, mas essa presença pode ser sentida. É algo parecido com aquilo que Jesus estava explicando a Nicodemos.
quando ele estava tentando entender a regeneração, o novo nascimento, Jesus fala, ó, o vento sopra onde quer, você ouve a sua voz, mas você não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Mas ele regenera. Assim é tudo aquilo que é nascido do Espírito. Então, a operação dessa presença a qual Jesus está se referindo, ela pode ser sentida. Como? Finalmente José vai entrar em coisas místicas aqui. Não é, amados. Ela pode ser sentida pelos seus frutos e resultados. Por exemplo, o Espírito Santo é quem convence do pecado. E é o Espírito Santo quem leva ao arrependimento diário. Sempre que você tem consciência do seu pecado, ou de alguma coisa que para você não era tão grave, mas o Senhor convence, é porque Ele fez a sua morada ao seu lado. Ele comunica a certeza da salvação. Sabe, você passa por desafios enormes, tem dúvida disso, daquilo, mas tem uma coisa em você que você não pode arrancar de você. A certeza de que você é salvo em Cristo Jesus. É Ele que opera isso. É Deus que opera isso. E Jesus está dizendo que viremos o Pai, o Filho, através do Espírito Santo. O que ele está falando aqui, gente? De Deus, a Trindade Santa. É Ele quem nos admoesta, mas também quem nos conforta. E tudo isso sempre em conexão com sua palavra, tá, amados? Não é uma experiência mística solta. E você tem certeza que as certezas que você tem são fundamentadas na palavra dele. Mas isso só é possível porque você é habitado por ele ou porque ele fez a sua morada com você. Porque a letra todos conhecem, mas nem todos têm a certeza que você tem. Porque ele fez a sua morada com você. Então, queridos, é dessa maneira que Cristo prometeu que se manifestaria a seus discípulos e não ao mundo. Faremos nosso lar com Ele. É aqui que o Senhor queria chegar. Com a sua obra, o seu propósito. Entrando no mundo, no tempo, nascido de uma virgem, padecendo na cruz, sendo cuspido. Aqui que o Senhor queria chegar. Essa expressão não é fortuita, amados. Por acaso. Ela indica uma relação íntima, profunda. O Pai e o Filho, através do Espírito Santo, e por meio dele, eu repito, estão sempre ao lado daqueles que amam Jesus. Sempre. É isso que significa. Prontos para confortar. Prontos para animar. Prontos para prestar qualquer outro auxílio quando necessário. Você vai à presença de Deus em oração ou para adorá-lo, ou porque você está necessitado da graça dele. E tudo você encontra por conta dessa verdade que Jesus está falando aqui. Pois bem, amados, nós dissemos que o cristianismo desafia também o próprio cristão a viver, então, a sua vida na esfera da transcendência dessa comunhão conquistada por Cristo Jesus. Estou dizendo que o cristianismo nos desafia a isso. E a alternativa a isso, a viver na esfera dessa transcendência, dessa comunhão com Deus, a alternativa a isso é um cristianismo morno e indiferente, como nós vimos aqui na semana passada, usando a carta do Senhor, que o Senhor manda João escrever à igreja de Laodiceia. Vocês não são frios nem quentes, vocês são mornos. Estou a ponto de vomitar vocês, isso é repugnante.
Então, a alternativa a viver a nossa vida na esfera dessa transcendência, dessa comunhão com Deus, é viver no cristianismo morno. E eu não acredito, amados, que exista a possibilidade de eu acreditar nisso. Estou falando de solidez e bem-estar, amados. Eu não acredito na possibilidade de acreditar em tudo isso e ter uma relação fria com a minha vida de oração. Se ela é porque alguma coisa está acontecendo. A graça de Deus avançou tanto que hoje não cabe a nós mais a pergunta de João e André. Senhor, onde o Senhor mora? Vejam bem, amados, as implicações disso. Faz sentido o filho perguntar para seu pai: pai, você mora onde? O pai que está ali, amados. Não estou falando do pai que partiu. Nessa configuração, pai-filho, criada por Deus, faz sentido Daniel perguntar para o Leandro: pai, onde você mora? Ele vai dizer: aqui. É óbvio. Então, a graça de Deus avançou tanto na nossa vida que nós hoje não precisamos perguntar: onde eu te encontro? Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, faremos nele morada, faremos a nossa morada ao lado dele. Se no tempo de João e André havia a possibilidade de se perder de Jesus, hoje, para aquele que acredita em Jesus Cristo e o ama, não faz sentido a preocupação em perdê-lo de vista. Esse é um lado da questão. Agora tem outro. Porque, como vimos, utilizando o texto de Apocalipse 3, nós podemos perdê-lo de vista em um cristianismo morno. Aí sim, amados. O defeito não está na graça daquele que nos deu sua maravilhosa comunhão. O problema está conosco, então. Assim, cai sobre nós, amados. Estou concluindo, tá, queridos? Cai sobre nós a necessidade de nos arrependermos quando percebemos que Jesus Cristo está fora do lugar onde deveria estar na nossa vida. Cabe a nós nos arrependermos. Eu fico preocupado às vezes quando percebo algumas pessoas querendo colocar o Evangelho de um modo que nunca nos sintamos culpados. Isso tem mais a ver com algumas abordagens psicológicas do que com o cristianismo. Ah, não traz culpa, você fala isso, você traz culpa. Eu fico preocupado com isso, porque eu estou dizendo aqui, amados, que cai sobre nós a necessidade de nos arrepender sempre que percebemos que Jesus está fora do lugar que deveria estar na nossa vida. Aí essa linha, que parece mais uma abordagem psicológica, vai dizer assim: não, mas não pode trazer culpa, a gente tem que seguir a Cristo sem culpa. Olha, amados, a culpa que nos condenava, ele levou na cruz. Mas o cristianismo nos coloca numa graça onde de vez em quando nos sentiremos culpados, sim. E graças a Deus por isso. Porque junto com essa culpa experimentada às vezes, pela graça de Deus, nós experimentamos também o arrependimento, que é um recurso da graça de Deus. E o fato é que às vezes a palavra de Deus, usada pelo Espírito Santo, amassa o nosso coração. Jesus está falando para aquela igreja que estava vivendo uma mornidão, uma indiferença. Era uma igreja de fato, amados. Arrependam-se.
comprem coisas preciosas de mim. Eu volto a dizer, querido, se você identificar qualquer sinal de um cristianismo morno, deve imediatamente arrepender-se e mergulhar nesse oceano glorioso de benefícios que Jesus Cristo veio trazer. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Vejam bem, amados, o cristianismo não propõe uma vida de oração enfadonha. A vida de oração no cristianismo é a experiência do lugar mais glorioso que existe debaixo do sol. Paulo diz que o Evangelho é o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E vejam, a comunhão real com Deus é parte das insondáveis riquezas de Cristo, que já está à nossa disposição aqui, o tempo todo. O cristianismo não é a religião ou a vivência só de expectativas para o futuro. Elas são gloriosas. A Bíblia nos ensina a crer e esperar algo que os nossos olhos nunca viram, nosso coração nunca sentiu. Mas ela também nos deixa certo que nós podemos aqui, debaixo do sol, experimentar coisas gloriosas. E a presença de Deus em oração é uma delas, ok, amados? Quando você ora, você está se voltando para a glória alcançada por Cristo Jesus. E aí, queridos, a gente volta aqui no que falamos mais ou menos, bastante, melhor dizendo, semana passada, e que essas verdades parecem nos colocar ou nos desafiar. Porque nós vamos ter muita concorrência para não termos vida de comunhão real com Deus. Mas quando a gente olha para o que Deus fez para disponibilizar para nós hoje aqui no mundo, isso não é para a glória, amados, é para hoje. De você procurar um lugar para falar com Ele, e não com uma possibilidade você vai estar falando. Você está falando com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você está falando com o Pai e o Filho através do Espírito Santo. Ok, amados? Então vejam que oceano de graça para ser negligenciado. Eu comecei dizendo que quando as Escrituras falam da realidade que se abriu para que o ser humano, em sua condição existencial, possa desfrutar de novo da verdadeira comunhão com Deus, elas estão falando da mais maravilhosa realidade que pode ser experimentada nesta vida debaixo do sol. Me perdoem só frisar aqui mais uma coisa. Que o estudo aprofundado da palavra de Deus é muito compensador, amados. Porque às vezes a gente deixa tudo isso falado na Escritura Sagrada algo como em linhas gerais, de modo genérico, e vai embora. Aqueles homens que foram usados como exemplo aqui na semana passada, João e André, quando eles viram que estava passando diante deles o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e só Deus tira o pecado do mundo. João já tinha testemunhado que ele era o Filho de Deus. Eles tomaram todas as providências para garantir a comunhão com ele para sempre. Onde você mora? Onde o Senhor mora? Nunca mais abandonaram o Senhor. Depois o Senhor mudou, saiu de Betânia, foi para Cafarnaum. Eles foram atrás. Eles estiveram com o Senhor até o fim e para sempre. Que amados?
Agora, o que Jesus está dizendo aqui não é algo semelhante ao que João estava dizendo naquele dia, naquela tarde. Ali está passando o Cordeiro de Deus. Jesus está dizendo: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nosso lar com ele. Como vimos, o modo mais profundo de entendermos essa última expressão, faremos nele morada, é: faremos com ele a nossa morada. Estaremos com ele. Estaremos na companhia dele. E a ideia implícita da prestimosidade. O que é prestimosidade? A pessoa que é solícita para o outro, atenciosa para a necessidade do outro. Uma pessoa prestimosa. É isso que Deus se tornou em Cristo para nós, amados. Alguém pode dizer assim, para concluir: mas isso é muito profundo, e a vida e a oração é uma prática muito simples, como nós falamos. E pode pensar: não, mas todo esse arrazoamento, essa meditação, esses pensamentos, tudo isso parece muito profundo, e a oração é uma prática muito simples. Você tem razão. A oração é uma prática muito simples. Mas sempre que você procura Deus em oração, é exatamente para essa glória profunda que você está se voltando na sua experiência. Você pode jamais discernir racionalmente esse mistério. E não é isso que a Bíblia pede de nós. Mas tudo que você experimenta através da vida de oração é por causa dessa gloriosa verdade. Ok, amados? Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele nossa morada. Eu fico pensando, amados, que se eu entendo de fato, perdoe-me a redundância, com todo o meu entendimento, essa verdade, isso tem que necessariamente transformar a minha vida de oração. O valor que eu dou a ela, a relevância que eu dou a ela, a solenidade que eu dou a ela. A parte grande das institutas da religião cristã, de João Calvino, onde ele dedica um espaço considerável à vida de oração, ele chama muita atenção para isso, a reverência que às vezes as pessoas perdem de vista quando estão diante de Deus. E que a gente tem que estar corrigindo todo o tempo os nossos pensamentos. Virão pensamentos intrusivos? Virão sim, inclusive blasfemos. Mas não deixe isso destruir a sua experiência de estar diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo na sua oração. Realmente, amados. Abomine o pensamento abominável. Repreenda o pensamento que você desconfia que vem de outras fontes. O Senhor te repreende. É uma luta que o cristão passa assim. Mas, amados, o fato é que eu gostaria de deixar aqui para nós. Tudo o que Deus fez, Ele fez com esse propósito, de restaurar a nossa comunhão com Ele. E a vivência dessa comunhão, ela é experimentada de um modo singular quando nós estamos orando a Ele, falando com Ele, nesses termos. Então, amados, isso aqui é para a gente compreender, estudar de novo, voltar lá. E nesse sentido, eu acho difícil uma vida de oração continuar morna, com indiferença. E mais, amados, como que o mundo precisa de homens e mulheres de oração?
por você, é por Deus, para a glória de Deus, para honrá-lo, suas necessidades, seu louvor, sua adoração, mas é também pelo mundo. E se todo cristão sobre a face da terra estivesse vivendo a sua prática de oração nesses termos em que a Bíblia propõe, eu duvido que o mundo estaria na situação em que ele se encontra. Porque muita coisa é vencida na oração, superada na oração. E Paulo diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Jesus não está no frasco, mas a gente carrega a fragrância dele quando a gente tem uma comunhão muito próxima com ele. Você esteve com fulano, com fulana, perfume lembra. Essa fragrância de Cristo. O mundo precisa disso, amados. De olhar em você e dizer, quanta paz no teu olho. E eu conheço a sua vida, eu sei que você enfrenta lutas e dificuldades, mas quanta paz. Porque é Ele que dá essa paz. Quanta esperança na sua vida. Porque Deus fez a sua morada, o seu lar, com você. Essa é a verdade cristã, amados. Cristianismo sólido é esse. E não existe bem-estar maior do que esse. Que você pode sair daqui, depois de um culto, que talvez tenha te chamado a pensar, você pode entrar no seu quarto e ter a experiência de Deus. Falar com Ele com toda a segurança da sua alma e deixar Ele dirigir sua oração, sua vida, sua esperança, te restaurar. Mas não é só isso. Diante dos enfrentamentos, dos desafios da vida, você pode recorrer a Ele a hora que você quiser. Neemias traz o relato de uma oração instantânea, onde a coisa está pegando. Ele está diante do rei e o rei pergunta, o que aconteceu com você? Que tristeza é essa? Aquilo ali não é fortuito, amados, não é por acaso. Poderia trazer perigo para ele, inclusive, porque ele era o copeiro do rei, o que significa dizer que ele experimentava o vinho antes do rei experimentar, para não haver perigo de envenenamento. Então o semblante do copeiro do rei transmitia a segurança de que não tinha nada errado. E o rei pergunta para Neemias, por que o seu semblante está assim se você não está doente? Neemias estava doente, estava triste porque o povo de Deus estava em ruína. A cidade de Deus estava em ruína. E ele diz que naquele momento, com aquele temor, ele orou a Deus. E dali, o Senhor abriu o seu caminho para ele retornar para Jerusalém e restaurar todas as coisas. Eu acho maravilhoso esse evento, amados. Porque às vezes você ora por circunstâncias dentro do seu quarto, sabe? Processos de oração, jornadas de oração, causas de oração, e você está sempre lá. Todo mundo tem as suas, na verdade. Ah, Senhor, então eu vou pedir aqui mais uma vez por essa situação. Todo mundo. Mas tem situações que te pegam de surpresa. E o fato é que se é verdade que Ele fez o seu lar conosco, nós podemos acessar Ele. Não precisamos sair, meu Deus, cadê Deus a essa altura? Cadê Jesus a essa altura? A experiência daqueles homens era mais limitada, amados, do que a experiência do povo de Deus hoje. Ok, queridos? Então, amados, eis aí tentando responder assim na vida prática, quais as implicações disso que nós vimos na semana passada. É que nós estamos diante de algo
muito glorioso, disponível a nós que cremos em Jesus, amamos a sua palavra, guardamos seus mandamentos. Não é para todo mundo, amados. Se você tem certeza de que você ama Cristo, e a prova de que você o ama é como ele disse, você guarda a sua palavra, você tem a certeza também que você é amado por ele, pelo Pai, e que por conta disso eles vieram e fizeram sua morada conosco. Como eu disse, está disponível o tempo todo. O tempo todo. E foi baseado nisso, o primeiro texto que nós lemos aqui, que Jesus falou: estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Se é para reformar a nossa vida espiritual, de oração especialmente, amados, dá vontade de entrar pela tarde falando. Tá, mas eu tenho que terminar. Porque diante disso que Jesus fala, José vai começar a falar de novo. Isso não tem fim, amados. Se Cristo está dizendo, eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. De quanta gente ele tem ouvido o seguinte: Senhor, mas o Senhor vai desculpar, todo dia eu não vou estar presente. Todo dia não, Senhor. Eu sei que esse horror não vai ocorrer com os irmãos aqui, ok, amados? Eu tenho acreditado muito no poder do Espírito Santo no nosso meio, transformado vidas que eu tenho visto de perto. Visto de perto. Na terça-feira, conversando sobre esse tema, na reunião de homens na casa do Mateus e da Bia, quando nós vimos, já era 10h30. E parece que fez assim, O que é isso? O que nos interessa? Nós queremos ver de perto. Estamos nós aqui falando. E a Bíblia vai continuar te falando. Ok, amados? É assim que a gente vai encontrar uma caminhada cristã sólida. E alcançar todo o bem-estar que já está disponível para nós. Vamos ficar de pé. Eu gostaria de orar.